Nós vamos falar hoje sobre o neoimpressionismo, que é a corrente que acontece logo depois do impressionismo. Muitos dos pintores que participaram desse neoimpressionismo, que também é conhecido como pontilhismo, foram impressionistas em algum momento. Na aula de hoje nós vamos ver também como que o impressionismo encontrou seus semelhantes na música e na dança. Georges Seurat, ele é o primeiro dos pintores do que foi considerado o pontilhismo ou neoimpressionismo. Esse nome pontilhismo foi dado pelo crítico de arte Félix Fénon quando se deparou com as obras dele durante as exposições impressionistas. E o Seurat era um personagem particular dentro da história da arte. Ele era uma pessoa altamente metódica, cabelinho sempre divididinho no meio, penteado com gel, bigodinho, penteadinho, roupa impecável. Cézanne fala que ele era tão impecável na sua postura quanto ele era com a sua pintura. Estamos falando de alguém que se dedica de uma forma muito sistemática à sua forma de pintar. O Seurat, ele disse uma vez, eles veem poesia no que eu fiz. Não, aplico o meu método, só isso. Em que consiste esse método científico do Seurat? Ele vai usar o pontilhismo, ele vai aplicar vários pontinhos de cor pura, sem mistura, por toda a sua tela. Essas cores puras podem ser cores complementares, mas é importante que elas não sejam misturadas com branco e nem com nenhum outro tom. Em vez de você misturar na paleta as tintas, você coloca vários pontinhos que vão ser misturados pela nossa retina. Isso está baseado na teoria das cores do Chabot, aquele físico francês. Ele vai usar principalmente as cores complementares quando ele quer dar um brilho muito mais luminoso. E aí a gente vê que as sombras geralmente têm a tonalidade oposta da cor que ele quer destacar. O resultado final é uma obra que tem um efeito bem granulado e muito cintilante. Domingo na tarde de Jacques, Domingo na Ilha de Jacques. Domingo na Ilha de Jacques é a principal obra desse momento pós-impressionista do Seurat. A gente vê que ela é feita por milhares de pontinhos bem pequenos. Isso exige uma técnica, uma dedicação sem precedentes. Ele demorou anos nessa tela, ela é uma tela gigantesca. Então ele vai seguir esse código de cores que são aplicados a partir de leis científicas e que a mistura se dá a partir da nossa retina. As sombras são bem luminosas, que dá esse efeito bastante brilhoso, não é? A gente vê que a sombra aqui ela é principalmente arroxeada ou azulada. Aqui a gente vê ainda mais esse efeito granulado. Nós temos várias paisagens que ele fez ao ar livre e que dá essa sensação de dissolução visual. Mais que isso, de divisionismo. Alguns teóricos chamam essa corrente de divisionista, porque as pinceladas elas são bastante divididas segundo esses pontinhos. O Circo é uma das principais obras dele e é inacabado. O Seurat morreu muito cedo, lá pelos seus 30 anos. E a mãe dele colocou esse quadro em cima do túmulo dele. É um quadro lindo, gente, com o predomínio dessas cores quentes, que tem uma temática muito lúdica, o circo. A gente vê que ele conseguiu passar todo o movimento do circo nessa composição, seja pelas cores quentes e vibrantes, que adquirem maior contraste pelas cores complementares, que fazem as sombras, seja pelas linhas ascendentes dos desenhos, não é? O cabelo do palhaço, a bailarina, o cavalo, tudo aponta para o alto. E essa estrutura circular também confere mais sensação de movimento. O que é incrível dessa obra é a gente ver a sombra azul nessa arquibancada laranja. Olha o jogo de complementares aqui, principalmente entre o laranja, o amarelo, o azul e o roxo. Junto com o Seurat, nós temos o Paul Signac. O Signac foi que fez esse retrato do crítico de arte Félix Fénon. De novo, um estilo divisionista e de cores muito vibrantes. A obra mais interessante do Signac é o Breakfast, ou Café da Manhã. Ele pintou essa cena cotidiana da família dele. E aqui as sombras são maravilhosas. A gente vê que a parede no fundo é vermelha e verde. Lembra? São cores complementares. O oposto ao verde é o vermelho. E junto com essas cores complementares, a gente tem essa cortina laranja com várias sombras que são azuladas. A roupa da mãe, ó, ela tem um brilho azulado, uma sombra alaranjada, e o cabelo dela vermelho contrasta com o verde do fundo. Nós temos esse vaso laranja em cima da mesa, essa jarra, né? Olha como a sombra é incrivelmente colorida. Aqui a gente pode ver perfeitamente o uso das cores complementares. Quando eles pintam ao ar livre é a coisa mais linda. Olha só, luz, 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 contraste e cores incrivelmente vibrantes. A sensação visual aqui é imensa. É como se a gente estivesse de fato diante dessa paisagem. Vamos ver se a gente entendeu?
Essa daqui é uma questão da UEL, um pouco complicada, sobre o impressionismo e o pós-impressionismo. Vamos lá. Aqui diz, no enunciado para nos ajudar, que o impressionismo substitui o enfoque conceitual pelo enfoque perceptual. Então, em vez de eu partir de um conceito sobre o que eu estou vendo, eu parto da percepção. E é isso que eles vão tentar trazer. Às vezes, quando a gente percebe um objeto, a luz provoca deformações. Então, é a partir dessa percepção que eu vou trabalhar. E os pintores neoimpressionistas são aqueles que instauraram, depois de 1886, e que desenvolveram a técnica de divisão, empregando como meio de expressão uma mistura ótica de tons e tintas. Para esses pintores, o ritmo, a medida e o contraste foram conduzindo a essa técnica, atendendo ao seu desejo máximo de luminosidade, coloração e harmonia. A partir disso, vamos ver verdadeiro ou falso. 1. A exploração de novos parâmetros e concepções a partir das descobertas sobre a fotografia, a ótica, a física e o funcionamento da visão são associados ao impressionismo e neoimpressionismo? Sim. O enfoque perceptual, que destaca os elementos visuais, como ponto, luz e cor, baseado na experiência visual, é uma característica tanto do impressionismo quanto do neoimpressionismo? Sim. A ênfase nos padrões acadêmicos e nos salões oficiais e a preferência pela representação naturalista da figura humana é uma característica do impressionismo e do neoimpressionismo? Não, eles recusam esses hábitos de ateliê, eles recusam os rígidos padrões da academia. Eles não vão mais desenhar e depois colorir e seguir as regras de perspectiva e luz e sombra que foram impostos até agora. Então, eles rejeitam esses padrões. A recusa dos hábitos de ateliê, como iluminar os modelos e começar com o desenho de contornos para depois passar ao claro e escuro, dando preferência ao trabalho ao ar livre, é uma característica dos impressionistas e dos neoimpressionistas? Sim, de ambos. A recusa da pesquisa sobre a ótica enquanto decomposição da luz em componentes cromáticos é uma característica dos dois? A recusa não, a adoção desses estudos. Tranquilo? Então tá bom. Vamos falar agora de música e de balé impressionistas, olha que beleza. Para isso a gente precisa lembrar um pouco como foi a música romântica, a música que estava no período até então. Vamos perceber, então, como que o Debussy, ele vai ser um músico que vai contrariar esses princípios dessa música tão elaborada e emocional que é a música acadêmica. Em contraposição a tudo isso, ele vai buscar gêneros que são muito mais curtos. É aqui que vai estar surgindo as técnicas de gravação, o gramofone, e a possibilidade das pessoas ouvirem essas músicas em casa. Em vez de uma música de 40 minutos, como são essas músicas acadêmicas, clássicas, românticas, barrocas, agora, no moderno, nós vamos ter músicas de 4, 5 minutos, semelhante às músicas que a gente tem hoje em dia. Mas não é só no tamanho que ele moderniza. O Debussy, ele vai rejeitar esses excessos românticos, todos esses ornamentos a partir do uso de escalas maiores e menores, que tornam essa música mais grandiosa, mais convencente, né, que convence a gente emocionalmente, ele rejeita. Ele vai fazer uma música que é muito mais simples, e muito mais simples do ponto de vista do poético, né? Uma música que tem um lirismo que é muito mais íntimo e que é muito mais solitário.
Gostaram do Debussy? É ótimo, né? Vocês já viram Crepúsculo, por exemplo? Claire de Lune é a música preferida da Bella. Olha só, conhecimento útil. E ele consegue isso com uma simplicidade maior na hora de fazer a sua composição e utilizando, às vezes, acordes isolados. Esse silêncio que parece que permeia essas notas, como se elas se prorrogassem no tempo, dá uma sensação de que são pinceladas, dissociadas. Ele também não vai fazer narrativas grandiosas sobre a epopeia do povo hebreu, não, ele vai falar sobre sentimentos cotidianos, humanos, assim como os temas impressionistas são também. E balé. Balé também vai mudar e também vai ser influenciado por esse desejo de romper com os rígidos padrões. A gente tem que lembrar que o balé é uma das danças que segue os mais rigorosos padrões de movimento. O balé clássico, como a gente entende, ele vai surgir lá na Itália e vai se popularizar na França durante o período do absolutismo francês. Vocês se lembram que o Luís XIV ele gostava de comédias balés? Ele era o Rei Sol, porque ele interpretou Apolo numa peça de dança? Pois bem, é lá que vai surgir a primeira academia de dança e o Pierre Pouchamp vai estipular as 5 posições do balé. Depois, no balé romântico, a gente vai ter a popularização desse gênero com músicas, por exemplo, do Tchaikovsky, O Lago do Cisne, O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida. É no balé romântico que a gente vai ter essa protagonista menina, que ela é delicada, e a maioria das dançarinas são mulheres. Até o romantismo, o homem ele tem um papel um pouco mais proeminente no balé. A partir daqui, muda, essas personagens frágeis ganham muito mais a visibilidade. Em termos técnicos, nós temos as 5 posições do balé, uma dança que exige muito preparo técnico e rígidas regras de representação. Você não inventa o movimento já existe. Você combina ele numa coreografia que é coletiva, que é grandiosa e que é narrativa. Você conta a história do Lago dos Cisnes e as pessoas entendem. É importante durante o balé clássico que as pessoas entendam essa narrativa. E esses passos, eles são sempre pautados pela verticalidade, então são muitos movimentos aéreos. As bailarinas ficam nas pontas dos pés, as roupas formam elas mais longilíneas, o coque em cima. Então tudo aponta para o alto. Existe um padrão de beleza que é seguido, né? Essas figuras mais magras que representam essa leveza. O que mais aparece é a leveza. E aí chega a Isadora Duncan, uma norte-americana de São Francisco, que vai revolucionar a forma de se enxergar o balé. Ela era filha de uma professora de piano e o pai perdeu todo o dinheiro, olha só. E aí eles ficam na pobreza, os pais se divorciam e a Isadora Duncan começa a dar aulas de balé para as meninas do bairro. Ela se torna uma professora incrível de balé, ela entra em várias academias de balé e ela não se identifica com esse balé clássico, rígido. Ela queria alguma coisa que dissesse sobre ela, sobre a subjetividade dela. Então ela começa a criar as suas próprias composições de uma forma muito mais solta. Ela é a poetisa da dança moderna. A principal característica dela é que ela dança descalça. Os músicos perguntavam para ela e ela respondia para os pianistas: você não usa luva para tocar, por que eu preciso usar sapatos para dançar?
E ela não só dança descalça, como ela dança sozinha. Ela não vai fazer a grande narrativa do Lago dos Cisnes com um monte de gente, não. Ela compõe solos. E esses solos, eles não contam uma história, mas são movimentos que partem do dia a dia. Ela sente a necessidade de exprimir a sua sexualidade, de exprimir as suas confusões, e ela vai criando a partir desses movimentos que dizem respeito à intimidade dela. Por isso, esses passos que são mais líricos, mais soltos, têm um quê de poético que é mais evidente. A Isadora Duncan, ela tem uma vida que é tão polêmica quanto o seu balé. Ela nunca se casou, ela teve alguns filhos, na verdade, ela se casou com um desses grandes amores da vida dela, que precisava fugir da Rússia comunista durante o período totalitário. Então, ela casou para ajudar ele, para ele conseguir ter a nacionalidade norte-americana. Mas ela era uma alma livre e ela foi o modelo desse padrão de comportamento muito mais solto do começo do século, lá em 1900. Ela se apresentou no mundo inteiro, ficou famosa principalmente na Europa. Ela vem para o Brasil lá em 1916 e ela apresenta aqui em 1916 uma dança bem íntima para o Oswald e o Mário de Andrade. O Mário de Andrade diz que e o Oswald diz que o Mário ele ficava super sem graça, ficava vermelho, porque ela dançava praticamente nua. Ela usava essas túnicas esvoaçantes que davam muito mais leveza. E ela adorava Echarpe também, o que vai causar uma morte trágica. Ela estava andando num conversível, utilizando uma Echarpe que ela ganhou de presente de um pintor russo, e essa Echarpe ficou presa na roda e ela morreu enforcada. Super trágico. Pois é. Quando ela esteve no Brasil e teve aí essa dança aí para o Oswald de Andrade, o Oswald de Andrade era muito mulherengo, né? E tem várias memórias, ele cita a Isadora Duncan em uma de suas memórias. Ele diz que ele tinha uma namorada bailarina que queria apresentar para a Isadora. E aí ela dançou a noite inteira e quando era meia-noite ela falou para que ele fosse até o quarto de hotel dela para conversar. Na hora que ele chegou lá, estava tudo à luz de vela, tinha cheiro para todo lado e uma mesa posta para dois. Ele logo se despediu e foi embora porque achou que ela estava esperando alguma companhia. Tadinho. Mal sabia que a companhia era ele. Ele relata esse mal entendido nas suas memórias. Ninguém sabe se é verdade, que ele é muito falador, mas acredita-se que sim. Tem um filme bem legal chamado Meia-Noite em Paris, eu vou passar para vocês, que passa todo esse contexto. E aí vocês vão conhecer um casal muito maluco que aparece lá, que são os Fitzgerald. E aí, os Fitzgerald eram escritores norte-americanos, e tem um caso que a Zelda Fitzgerald se jogou da escadaria de uma festa porque estava morrendo de ciúmes que o marido dela estava conversando com a Isadora. Eu ficaria também, gente, uma mulher maravilhosa. Vocês viram aquele vídeo? Imagina você presenciar uma dança como essa. Esses filhos que ela teve, que ela adorava, morreram afogados junto com a babá num carro que caiu no rio. Terrível. Mas ela teve várias alunas que foram as pupilas delas, as Isadoráveis, juro. E ela adotou legalmente 6 dessas meninas. Não é intenso? Pois é, essa é a Isadora Duncan. Nós temos um outro que foi um dos pioneiros do moderno na dança, e foi o Rudolf Laban. Rudolf Laban é do mesmo tempo da Isadora Duncan, mas viveu muito mais. Ele viveu até os anos 60, não teve uma morte trágica. Ele era da Hungria e ele inaugurou uma série de academias de balé que tinham pensamentos parecidos com o da Isadora lá nos Estados Unidos. Ele acreditava que o movimento precisava ser mais espontâneo, precisava ser mais leve e, principalmente, precisava dizer respeito ao ator. Então, ele faz todo um trabalho de consciência corporal para o ator conhecer o seu corpo. Eu fico falando ator, né? Acho que é um ato falho. Eles são bailarinos, mas eles precisam interpretar os sentimentos a partir dos seus movimentos. E o Rudolf Laban, por ser um professor muito sistemático, ele sistematizou uma série de teorias sobre a dança que às vezes aparecem em provas e que são muito legais. A mais famosa é quando ele sistematizou que existem 3 níveis de movimento. O nível alto, que se dá acima da cabeça, e aí é muito comum, por exemplo, no balé tradicional. O nível médio, que se dá aqui na parte do tronco, né, nessa área. E o nível baixo, que é quando tem rolamentos, caimentos e explora esse movimento mais baixo. Vocês conseguem ver nessa coreografia aqui do corpo de dança da Amazonas? Quais são os bailarinos que estão explorando os movimentos no plano baixo? Quais estão explorando no plano médio e quais estão explorando no plano alto? Conseguem identificar?
O Laban também foi responsável por criar o conceito de cinesfera ou quinesfera. Seria o espaço que o corpo do bailarino pode ocupar, transferindo seu peso. Então, ele transfere o seu peso no espaço e ele consegue ocupar algumas direções. Sistematizando todas essas direções, você tem um espaço geométrico correspondente a um icosaedro, que é essa forma geométrica que delimita o espaço natural de um bailarino. O Laban também foi responsável por fazer a labanotação, que é um tipo de partitura para a dança. Ele se preocupou em anotar os movimentos. Então, ele sistematizou ali nesse bonequinho. Ô, Mujica, muito preocupado. É isso, gente, ao vivo é assim. Ai, ai. Então, ele sistematizou esse bonequinho, olha lá, que tem todos os movimentos possíveis do corpo, e ele cria uma partitura que segue os compassos musicais e quais movimentos devem ser feitos. No livro de vocês tem um exercício sobre o Rudolf Laban, que é o exercício número 3 do capítulo 2. Olha só, o Rudolf Laban buscou resgatar os movimentos naturais do ser humano e da expressão de suas emoções por meio do movimento. Quais são os elementos do movimento os fatores do movimento que ele chama? Então, é o tempo, o espaço, o peso e a fluência. Então, em todo movimento, o nananã do corpo ou de qualquer de suas partes é suspenso e carregado em uma direção. Estamos falando sobre o peso do corpo. O peso do corpo é suspenso e carregado em uma direção, por isso aqui na esfera, né? Carregado em uma direção do espaço. Isso ocorre em uma determinada duração de tempo. E é a partir dessa transferência de peso no espaço, a partir de um tempo, que você tem um movimento mais ou menos fluido, com mais ou menos fluência. Vocês estão aptos agora a fazer o exercício, todos os exercícios do capítulo 2 do livro. Boa sorte.